Oi, gente, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Nós vamos falar neste vídeo sobre espécies contratuais. Nós temos mais de 18 espécies no Código Civil e nas próximas 2 ou 3 aulas nós não teremos tempo ou condição de falar de todas essas espécies, não é? Não tem tempo e ficaria muito cansativo. Então fiz o seguinte, dessas 18 espécies, selecionei 8 que eu entendo como mais relevantes ou mais usuais para nós tratarmos sobre elas, ok? 3 dessas espécies, locação, doação e compra e venda, nós vamos falar em sala. São espécies mais densas, mais complexas, suscitam mais dúvidas, nós vamos tratar em sala. E neste vídeo nós vamos tratar 5 espécies contratuais que são mais simples, mas muito usuais, ok? Orientação para você toda vez que for redigir ou que for analisar um contrato. Não importa quanto tempo você tenha de advocacia, de consultoria, do que quer que seja. Vá no capítulo do Código Civil, daquela espécie específica que você vai fazer, o que você está analisando, e reveja quais os requisitos legais, quais as características, quais os conteúdos, ok? É importante, porque assim o contrato que você está redigindo ou que está analisando, ele vai sair no formato que ele precisa sair. Ele vai sair de acordo com todas as regras legais. A possibilidade de ter um furo ou de uma incoerência é muito menor. Então faça isso sempre, importante. Mesmo que você saiba, que você conheça, que tenha muito tempo, não custa sempre repassar lá. Ah, vou fazer um contrato de compra e venda. Deixa eu ir lá na parte de compra e venda e ver os requisitos, beleza? E agora nós vamos ver o primeiro contrato, o contrato de comodato. O que é o contrato de comodato? É o contrato de empréstimo. Eu empresto uma coisa para uso ou por um tempo determinado ou para um uso específico, mas é gratuito. Não existe comodato oneroso. Quando é oneroso, sai do comodato, vai para locação. Qual a característica do comodato? Eu empresto uma coisa infungível. O que significa isto? Uma coisa que não pode ser substituída na devolução. Emprestei uma casa. É esta casa que vai ser devolvida. Emprestei um carro. É este carro que vai ser devolvido. Emprestei um quadro do Picasso. É este quadro que me vai ser devolvido. Não pode ser devolvido outra casa, outro carro, outro quadro. Porque o comodato é um empréstimo gratuito de coisas infungíveis. Este empréstimo é para um uso determinado ou é também por um prazo determinado. Eu posso, por exemplo, emprestar o quadro do Picasso para um evento que vai ser realizado lá no dia 5 de agosto de 2025, das 6 horas da tarde às 10 horas da noite. Então, eu emprestei para essa finalidade, para esse uso. Passou desse horário, passou desse dia, este bem não pode mais continuar com a pessoa para quem eu emprestei. Tem que me ser devolvido, porque foi para um uso específico. Agora, olha, estou te emprestando o quadro para o dia 30 de julho até o dia 3 de agosto. Nesse período, você pode dar a destinação que lhe couber aí, que você quiser, entendeu? A menos que no contrato esteja estipulado prazo e uso. Aí não pode ser por outra finalidade que não é especificada no contrato, entendeu? Então, o contrato de mútuo ele tem as seguintes características. Vamos lá. Gratuidade. Não se cobra pelo empréstimo da coisa. Se você cobrar, sai da questão de comodato e vai para locação, porque é uma coisa, segunda característica, infungível, não pode ser substituída. Aquilo que eu emprestei é o que tem que ser devolvido. Tradição é o que formaliza o contrato. Tem todos aqueles passos para a formação. Nós assinamos o contrato de comodato, mas é quando eu entrego a coisa, é um contrato do tipo real, é que ele se formaliza, que ele se conclui ali, com a entrega da chave para o bem, com a entrega do veículo, com a entrega do quadro, entendeu? Temporalidade. Tem que ser estipulado um prazo ou um uso específico da coisa, ok? E deve ser
restituído. Estou emprestando, quero de volta. Senão eu daria, não emprestaria, ok? O que mais que a gente tem aqui? Exemplo nós já demos, vamos para frente. Cuidado e uso. Conservar a coisa como se fosse sua. Eu emprestei uma casa com a pintura boa, com tudo bom. Você tem que me entregar do jeito que eu te emprestei. Porque senão você vai responder por perdas e dano. Qualquer avaria, qualquer prejuízo que me causar neste uso dessa coisa, tem que me devolver, tem que corrigir, entendeu? Por isso que a gente vai ter o quê? Olha aqui, responsabilidade. Responde por despesas ordinárias. Ah, não, gente, isso aqui é outra coisa. Calma, vamos lá. Devolução. Restituir no prazo ajustado ou quando reclamado pelo comodante, entendeu? Tá lá o prazo estipulado para devolução da coisa. Deu o prazo, tem que me devolver. Passou desse prazo, eu vou e peço a coisa porque você não restituiu no prazo. Caramba, e aí, como é que faz? Eu tinha emprestado por 3 meses, você já tá usando a coisa 3 meses e meio, 4 meses, tem que pagar o aluguel. É o que tá na linha seguinte aqui sobre a responsabilidade. Você pegou emprestado, passou do prazo combinado, você paga aluguel. E aí pode acontecer o seguinte, já no contrato de comodato, eu coloco uma cláusula dizendo assim, caso seja descumprido o prazo de entrega, será cobrado um aluguel no valor de até a efetiva devolução. Resolvo meu problema, porque eu já sei quanto vai ser cobrado. Não coloquei isto. Tudo bem, o Código Civil supra essa cláusula e vai acontecer o quê? Entendeu? Você não entregou, era 3 meses, já são 4 meses, você vai devolver, ainda vai me pagar o aluguel por este mês. Mas qual o valor? O que é aplicado no mercado para aquela coisa específica, para naquela circunstância daquele uso. A gente vai aplicar o valor de mercado, ok? Me devolveu a coisa estragada, deteriorada, de alguma forma que não estava, tem que pagar perdas e danos. Posso pedir a coisa antes do prazo que nós estipulamos? Não. É proibido a interrupção do contrato de comodato, entendeu? Quem está usando pode me devolver antes, não tem problema, mas eu não posso pedir a coisa antes. É a regra do direito civil. Tem que respeitar o prazo, a menos que surja uma necessidade imprevisível, não considerada, não havia sido uma hipótese que não havia previsibilidade. Por exemplo, emprestei o veículo, só tenho aquele, emprestei por 30 dias, no 15º dia minha mãe ficou doente, preciso levá-la ao médico e acompanhá-la ao médico. Olha, é uma necessidade imprevisível aqui, preciso que me restitua o bem, porque eu não tenho outra forma de fazer essa locomoção, entendeu? Então, casos excepcionais, você pode pedir a devolução antes e desde que haja prova. Se não, não pode. Beleza? É isso aí. Tinha mais alguma coisa aqui? Ah, aqui também. Responde por despesas ordinárias. Emprestei uma casa, FIP 3 meses. No mínimo que você tem que fazer é pagar a água, a luz e o imposto dela esses 3 meses, né? São as despesas que o bem dá. Te prestei um carro, a gasolina é você que tem que pôr, não sou eu que vou pôr, entendeu? É isso que significa no comodato. E aí nós vamos ter o próximo contrato aqui, que é o contrato de mútuo, que às vezes se confunde com o contrato de comodato. Qual é a diferença? Contrato de comodato, coisas infungíveis, não substituíveis. Contrato de mútuo, coisas fungíveis que podem ser substituídas. Emprestei dinheiro, fulano não vai me devolver a mesma nota, vai devolver outra nota. Emprestei 5 quilos de arroz, vai me devolver outro arroz, não vai me devolver o mesmo arroz, porque se ele pegou para necessidade de alimentação, o que quer que seja. Então é isso que faz a diferença entre um contrato e outro. O contrato de comodato são coisas infungíveis, o contrato de mútuo são fungíveis, substituíveis. E aí o que acontece? Comodato, característica marcante, gratuidade, não se cobra. Se você cobrar, passa a ser locação. Mútuo, você pode cobrar o que o Código Civil vai chamar de juros.
Ele não chama de preço, ele não chama de taxa, não. O que chama o Código Civil aí? De juros. Eu posso emprestar um dinheiro e eu posso cobrar uma remuneração pelo tempo que você ficou com esse dinheiro. Coisas fungíveis, que são passíveis de substituição. Eu posso emprestar o arroz e dizer, você vai ter que me devolver, estou te emprestando 5 quilos de arroz, você vai me devolver 7 quilos de arroz, ok? Detalhe, quando o Código Civil vai falar sobre a possibilidade de juros, desde que o empréstimo seja para finalidade econômica, entendeu? Se não é para finalidade econômica, o Código não fala, não proíbe, mas também não autoriza a cobrança de juros. O artigo vai ser específico, dizendo que uma vez que o uso da coisa emprestada é para finalidade econômica, pode-se cobrar os juros, ok? Então, o mútuo e o comodato, ambos são empréstimos. Só que um tem uma característica marcante da gratuidade e das coisas infungíveis. O mútuo não. Eu estou emprestando algo que na devolução pode ser substituído, não precisa ser me devolvida a mesma coisa. E tem o outro detalhe, se é para finalidade econômica, pode ter um juros de cobrança aí, beleza? Vamos olhar aqui se tem algo mais a falar. Aqui. Empréstimo de coisas fungíveis para consumo, devolução obrigatória. Isso aí, gente, é básico, né? Emprestei, eu quero de volta. Senão eu estaria dando, não estaria emprestando. Gratuito ou oneroso, que eu falei, posso não cobrar nada. Toma aí, leva os 5 quilos de arroz. Depois você me devolve. Não precisa ser de imediato. Né? Ou pode ser oneroso. Na finalidade econômica, você pode incluir juros e receber isso de volta. Temporalidade. Prazo. Todo contrato tem um prazo. E, de novo, como nós estamos falando sobre empréstimo, pode ser para uso específico ou pode ser por um prazo específico, ok? Fungibilidade, nós já falamos, a coisa pode ser substituída. O que mais que a gente tem aqui? O exemplo que eu dei, empréstimo de R$1.000 com ou sem juros. Emprestei um dinheiro, emprestei um recurso para que seja usado, vai me devolver outro, eu posso cobrar juros. Mas tem uma coisa importante aqui. O que acontece? Emprestei 50 mil, porque eu sei que o fulano tem condição de pagar, tem como pagar, ele consegue pagar no prazo, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Beleza, ele tem um emprego, ganha dinheiro por mês, ele vai me pagar, tô tranquilo. Mas imagina a seguinte situação. Emprestei 50 mil, me falei assim, você não precisa pagar juros nada, você vai me pagar daqui a 3 meses, tá bom? Tá, passa 2 meses, o fulano para quem eu emprestei o dinheiro perdeu o emprego. Perdeu o emprego, tinha um carro que era financiado e o banco levou o carro dele. Eita! Tô correndo o risco de não receber esses 50 mil. Eu posso chegar lá e falar assim, fulano, nós combinamos 3 meses, eu não posso pedir a coisa antes, mas você vai me dar uma garantia de que eu vou receber esses 50 mil daqui a um tempo, quando chegar no prazo, entendeu? O que você tem aí para me dar de garantia? Você tem um bem na sua casa, tem um objeto, alguma coisa. É isso que fala no caso do mútuo. Como ele tem essa possibilidade de juros, aí acresce também essa seguinte opção. Seja gratuito ou seja oneroso. Se eu tô vendo que eu vou correr o risco de não receber a coisa que eu emprestei, eu posso pedir uma garantia, qualquer que seja ela, que eu vou receber de volta. Olha só o que também pode ser. Às vezes eu empresto uma coisa. Às vezes eu empresto... tenho lá no meu barracão uma safra de café que foi levantada, muito grande essa safra de café, eu só vendi parte. O meu colega trabalhador lá, ele vendeu mais do que ele tinha e falou, me presta 5 sacas, que daqui a pouco minha produção termina de ser feita, daqui 2 meses eu te devolvo essa safra, tá bom? Bom, pode ser, eu não vendi, tá aí, daqui 2 meses você me devolve, combinado. Passa-se 1 mês desse negócio e eu tô vendo que acabou toda a safra, que eu não vou ver café de volta. O que eu posso fazer? Garantia. Eu não posso ainda pedir que isso se resolva em perdas e danos. Eu posso dizer assim, ó, faz um depósito aqui para mim, como garantia de que eu vou receber daqui a 1 mês essa safra de café, porque eu tô vendo aqui,
tá provado que é capaz, que eu estou correndo o risco de não receber o que eu emprestei. É possível fazer perfeitamente, dar-se uma garantia disso que vai ser cumprida. Chegou no prazo, eu devolvo a garantia, a pessoa me devolve o que emprestou e tá tudo certo. Ah, não cumpriu o contrato, posso tomar posse da garantia? Não, eu vou para juízo para cobrar as perdas e danos e cobrar o recebimento. A questão é que eu já tenho uma garantia, tá bom? Então isso é perfeitamente possível no contrato de mútuo. Algumas especificações a mais. Tudo isso porque o bem é fungível, passível de substituição. Beleza? Bom, vamos lá agora para o contrato de prestação de serviços. Esse também é um contrato muito comum. E olha só que interessante. O contrato de prestação de serviço, ele pode ser feito para a esfera trabalhista, quanto para a esfera civil. Quando uma empresa vai contratar um funcionário, ela vai fazer um contrato de prestação de serviço. A questão é a seguinte: aquele contrato que é feito por uma empresa de um funcionário, a gente chama de contrato de trabalho, porque ele vai seguir as regras e as normas trabalhistas. E aí haverá subordinação do funcionário, mas ele é uma espécie de contrato de prestação de serviço. O próprio Código Civil vai falar que o contrato de prestação de serviço é essa contratação de mão de obra. E ela vai seguir as leis especiais e as leis específicas para ela. Caso não exista uma lei específica, é que nós vamos usar o Código Civil. Por isso, o que acontece? A contratação de um funcionário é um contrato de prestação de serviço. O contrato de trabalho é um contrato de prestação de serviço. Mas o que ele segue? Ele segue as regras e as normas das leis trabalhistas. Tem subordinação. Já no contrato, que é sem subordinação e não se trata de vínculo empregatício, vai seguir as regras do Código Civil. Beleza? E vamos lá ver o que acontece aqui, ó. Características. Obrigação de fazer. Eu contrato alguém para fazer um serviço para mim, para realizar um trabalho, para realizar uma obra, para realizar determinado serviço. Eu acabei de falar aqui, determinada obra, mão de obra, né? Contrato isso, onerosidade. Eu tenho que pagar. Ninguém vai trabalhar de graça para mim. Então, eu estou contratando um serviço, em contraposição, eu tenho que pagar este serviço. Ausência de subordinação. A gente vai dizer que o contrato de prestação de serviços, pelo Código Civil, é ausente de subordinação, porque se tiver a subordinação, ele vai seguir as regras do... se tiver subordinação, se for vínculo de emprego, ele vai seguir a regra das leis trabalhistas, ok? Por isso, dentro do Código Civil, esse tipo de prestação não tem subordinação. Pessoalidade relativa. Nós conversamos um pouco sobre isso, sobre essa questão da pessoalidade no contrato. Pode ser que eu contrate, se o Picasso ainda estivesse vivo, né, falando dele de novo, contrato o Picasso para fazer aquele serviço para mim. É ele que tem que fazer. Não pode substituir, não pode ser outro. Faleceu o Picasso, não tem como realizar o serviço, porque era um contrato pessoal. Dentro do contrato de prestação de serviço, ela é relativa a essa presunção. Por quê? A história do bendito no meu terreno ali, né? Se eu contrato uma empresa para fazer a limpeza, vai vir, ele pode mandar o João, o Pedro, o Paulo, a Maria, quem quiser, porque não existe uma pessoalidade. Mas se eu contrato alguém especificamente para aquele serviço, porque eu quero aquela mão de obra, vai existir uma pessoalidade. Mas por que nós dizemos que é relativa? Pode ser específica a pessoa, ou pode ser que eu estou mais interessada no serviço do que em quem vai realizar, tá bom? Temporalidade, prazos determinados. Por quanto tempo você está contratando? Estou contratando por 3 meses, estou contratando para 1 mês, estou contratando para o serviço específico, e aí não sei quanto tempo você vai demorar, entendeu? É aquela coisa que a gente nunca faz com o pedreiro, com todo respeito aos pedreiros. Vou te contratar aqui, te pago tanto para você fazer essa obra. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, só Deus sabe quando essa obra vai terminar.
entendeu? Mas eu contratei por obra, então eu não tenho o que fazer. Ou eu posso contratar por prazo. Mas tem um detalhe muito interessante aqui no contrato de prestação de serviços. A lei vai dizer que ele não pode ultrapassar 4 anos. Deu 4 anos, acabou a obra ou não acabou? Acabou o serviço contratado. Mesmo que eu contrate por 5, 6, 7 anos, não vale. Deu 4 anos, acabou o contrato. Os contratos de prestação de serviço pelo Código Civil não podem ter prazo maior, não tem validade maior do que 4 anos. O projeto do novo Código Civil que está em andamento está querendo rever este prazo, porque é uma questão assim, que as grandes empresas, na contratação de outras grandes empresas para execução de serviços, às vezes querem contratar por 10, 15, 20 anos. E aí tem causado um problema essa temporalidade de 4 anos, né? Então eles querem aumentar um pouco esse prazo para ser mais razoável, para que toda vez não tenha que ser feito um novo contrato, ok? Mas 4 anos. Aqui também tem um detalhe interessante, acredito que nós já mencionamos em aula quando nós colocamos aquele aquele contratinho do serviço de jardinagem, né? Olha só, eu não lembro de cor e por isso que eu falo para vocês estejam com o código à mão. Os prazos, tem que ficar atento aos prazos do código para espécies contratuais. O que ele diz? Tá lá o contrato de que pode valer no máximo 4 anos. Mas vamos supor, fiz um contrato para 2 anos. E aí eu quero romper esse contrato. A gente já viu as causas de extinção do contrato, as que acontecem pré, antes, durante e depois. Mas as razões durante. Durante o contrato ele quer romper, determinada circunstância se deu, não quero mais o serviço. Qual que tem que ser o meu prazo de antecedência para romper esse contrato, chamado aviso prévio? Aí vem o código e diz, se você contratou o serviço por tempo de 1 mês, você pode avisar até com 8 dias de antecedência, se a execução desse serviço é mensal. 8 dias de antecedência. Se o código usa a expressão salário, mas vamos entender salário como a remuneração, não é o mesmo salário do contrato de trabalho regido pelas leis trabalhistas, mas se é recebido ali por semana ou quinzena, 4 dias de antecedência. É isso que eu posso avisar, ó, 4 dias antes, a partir de tal dia, daqui 4 dias já não quero mais, vamos rescindir o contrato, não quero mais essa prestação de serviço, entendeu? E de véspera. Vamos supor que eu pago uma pessoa para fazer um serviço para mim toda semana. E de repente esse contrato é por prazo indeterminado. E toda semana eu pago ela. Posso chegar um dia antes de fazer aquele pagamento e dizer, olha, vou fazer o seu pagamento na semana amanhã, mas depois eu não quero mais a prestação de serviço, entendeu? Regras do Código Civil, é assim que funciona. Por isso a gente tem que ir quebrando, lembra que eu falei? Vamos quebrando aquelas coisas, aqueles hábitos, aquelas crenças que vêm da nossa cabeça para estudar o direito e vamos colocando a técnica. Nem sempre é 30 dias de aviso prévio, nem sempre, entendeu? Não, no caso de prestação de serviço, tem essas 3 regrinhas aí. Ah, posso estipular um prazo maior no contrato? Posso. Qual prazo vai valer? O do Código Civil ou o prazo que eu estipulei? O prazo que eu estipulei, se ele é maior. Porque vale a vontade entre as partes, a livre negociação. Ótimo. Posso estipular prazo menor? Não, porque a minha estipulação não pode ir contra a lei. Então, na prestação de serviço para aviso prévio, nós podemos rescindir o contrato aí com 8, 4 dias e de véspera nos prazos que ele dá, tá bom? O que mais nós temos aqui? Olha que interessante isso aqui, ó. Responsabilidade por danos causados por culpa ou dolo. É o que acontece aqui. Culpa ou dolo. O que significa isso? Contratei alguém para instalar as telhas na minha casa e ele quebra a caixa d'água. Por alguma derruba a caixa d'água, danifica a caixa d'água. Ah, mas ele não quis, não foi por dolo, ele não teve a intenção. Não tem problema. Ele responde por culpa
houve imperícia, houve imprudência, houve negligência, ele tem que restituir, fazer esta reparação. Ele é um prestador de serviço, ele tem que tomar um cuidado com isso, entendeu? Eu dei um exemplo de prestação de serviços aqui, ó, que eu queria que vocês ficassem com o exemplo anotado. Desenvolvimento de site para um cliente. Um cliente determinado lá, X, com o nome contrata alguém para desenvolver um site para a sua empresa. Ele vai fazer o quê? Um contrato de prestação de serviço. Aí ele vai ter especificação de serviço, vai ter a remuneração, vai ter o prazo de execução, a forma de execução, tudo detalhadinho, bonitinho, os prazos para as causas, as razões, o que pode gerar rescisão. Se houver rescisão antecipada, quais as perdas e danos que paga, segue tudo nesse contrato bonitinho. O prestador causou um prejuízo, tem que reparar por dolo ou por culpa. Foi negligência, imperícia, imperícia, vai ter que responder. Foi por dolo, que teve a intenção, mais ainda, entendeu? Sempre tem a reparação por culpa ou dolo. O que mais? Vamos pro próximo aqui, estamos indo pro fim. Os dois últimos aqui são mais simplesinhos. Contrato de transporte. Vamos lá, gente, contrato de transporte. O transporte de pessoas é uma atividade que cabe ao poder público. Então, não é qualquer um que pode sair por aí realizando transporte de pessoas. Ela somente vai ser dentro daquelas regrinhas do direito administrativo, por autorização, por permissão ou por concessão do poder público. Não é qualquer um que pode resolver colocar uma perua na rua e ir realizando transporte de passageiros, embora isso já tenha acontecido, ok? Isso é uma questão para o poder público resolver. O que o Código Civil vai tratar? As regras para permissão, o código vai dizer, para permissão, para autorização ou para concessão, seguem as leis do direito administrativo. Mas a estipulação do transporte entre a empresa que realiza o transporte e a pessoa ser transportada deve seguir as regras do Código Civil, porque esta relação entre a empresa e o transportado é uma relação de direito civil. Entende isso? Então, primeiro, a empresa que vai realizar o transporte, eles têm que estar autorizadas pelo poder público. Esta é a relação entre eles, direito administrativo, disciplina. Uma vez que a empresa está autorizada, a partir daí é a relação do Código Civil entre ele e o transportado, entendeu? E aí o Código Civil vai regular transporte de pessoas e transporte de coisas. Seja um ou outro, existe uma responsabilidade da empresa, do transportador, em manter segurança e eficiência. Eu pego um ônibus aqui em Campinas para chegar em Hortolândia. O transporte tem que me levar lá em segurança e com eficiência até Hortolândia. E se acontecer algum acidente nesse meio do caminho, esta empresa é responsável por me indenizar por qualquer problema, por qualquer acidente, por qualquer coisa que aconteça. Porque o transporte tem que ser em segurança. É regra, se ela está se dispondo, se ela contratou com o poder público que ela vai fazer esse transporte, qualquer equívoco eu tenho que ser indenizada. Estou indo daqui até o Mato Grosso de ônibus. Aconteceu um acidente, tenho que ser indenizado. Aconteceu perda na bagagem, tenho que ser indenizada. Não vale qualquer cláusula, ainda que tenha mensagenzinha na passagem. Não somos responsáveis por sua bagagem. É sim. Pegou a minha bagagem, é responsável por devolvê-la. Porque faz parte do contrato de transporte de pessoas essa responsabilidade de entregar a coisa minha que ela está levando junto comigo, e qualquer acidente, qualquer coisa que ocorra nesse percurso, eu serei indenizado, ainda que não haja um pagamento de um seguro específico. O seguro que a empresa de ônibus cobra é um seguro a mais, que vem na passagem, tanto e o valorzinho de seguro. Isso aí é um seguro a mais que eu posso receber, mas a indenização natural do direito civil, se houve algum acidente, houve algum problema, tem que ser pago, ok? Esse que é a essência do contrato de transportes. E assim
como também transporte de coisas, tem que ser indenizadas todas as perdas e danos, tem que ser segurança e eficiência. Eu pego a coisa aqui, eu sou responsável por entregar a coisa lá. Por isto que as empresas que transportam coisas, elas pedem declaração do objeto e do valor do objeto para efeitos de indenização. Porque assumiu o objeto, mas que objeto? Qual é o valor desse objeto? A empresa que está fazendo o transporte vai indenizar, mas tem que haver a declaração. Por isso o Código Civil também dá essas regras, dizendo assim, olha, no transporte de coisas é preciso declarar o valor do objeto, é preciso identificar. E se houver fraude nessa declaração, aquele que prestou declaração falsa vai ser irresponsável civilmente e, dependendo da situação, até criminalmente por prestar essas informações inverídicas. Por isso que as empresas fazem isso. Mas peguei o objeto aqui, entrega o objeto lá, ok? Então, por isso que tá aqui, ó. Transporte de pessoas e coisas. Garantia de segurança e eficiência na locomoção. Responsabilidade objetiva. É a responsabilidade por danos independente de culpa. Quer ver? Lá na prestação de serviços, tem que ter a ver culpa ou dolo. É avaliada uma responsabilidade subjetiva. Aqui não é objetiva. O dano causou, você tem que reparar. Pouco importa se você teve negligência, imperícia ou imprudência. Os 3 requisitos da culpa, não importa. Não importa se você teve intenção. Só precisa ter o que a gente chama do liame, do causa e efeito. Dano causado, estava sob sua responsabilidade, indeniza. Ok? É isso aí sobre transportes. Vamos agora para os contratos de seguro. Esse aqui é o mais simples ou mais conhecido por nós, porque é aquele contrato que a gente faz para a nossa casa, para o nosso carro. E aí eu quis trazer aqui para vocês, porque embora seja é muito conhecido e é o mais comum, só para a gente prestar atenção aos itens que compõem o contrato de seguro. Qual que é o elemento fundamental, essencial e marcante do contrato de seguro? O risco. É aquele contrato aleatório. Se o comutativo, o risco já está estipulado no contrato aleatório que mexe com a alha, com a sorte, é o típico seguro contrato de seguro, um contrato aleatório. Por quê? Porque ele envolve o risco. Um evento incerto que pode causar prejuízo. A seguradora está lá apostando, olha, eu vou receber o seu dinheiro. Se não acontecer o evento incerto, beleza, só recebi o seu dinheiro. Mas se acontecer um evento incerto que te causou um prejuízo, eu vou e cubro este prejuízo. Estou trabalhando com risco. Pode acontecer o evento, como pode não acontecer. Elemento risco, um evento incerto que pode causar prejuízo. Olha aqui, são expressões do código. O que tem que ter no contrato seguro? Um interesse legítimo. A coisa ou a pessoa segurada, desnecessário até, redundante, mas o código faz questão de reafirmar isto. Não existe seguro de coisa ilícita. Não existe seguro de pessoa morta. Porque o bem, ele tem que ser o quê? Pessoa ou coisa do segurado a relação com a pessoa ou coisa do segurado tem que ter um interesse legítimo. É a proteção do patrimônio, é a proteção da vida, é a proteção da segurança, é a proteção de um bem de valor, mas eu tenho que ter envolvido no contrato de seguro um interesse legítimo, pertencente a mim, a pessoa do segurado. Eu estou indo contratar o seguro, como existe um risco para a seguradora, tem que estar relacionado a mim, o objeto do seguro. Beleza? Vamos para frente aqui. Prêmio. Prêmio que a gente chama é aquele pagamento pelo segurado para garantir a proteção. Se você pegar a pólice do seu veículo lá, você vai ver assim, prêmio é aquele valorzinho ou valorzão que eu pago para ter o meu bem, para ter o meu patrimônio, para ter o meu serviço, porque
o que eu quiser ali para ter segurado. Por exemplo, existe os seguros de profissionais, né, de trabalho profissional. O advogado paga um seguro porque se tiver que reparar um dano causado a um cliente, ele aciona a seguradora, entendeu? O prêmio é aquele valorzinho que eu pago para o caso que, acontecendo o evento incerto, eu vou ser indenizado. Por isso que eu pago aquele prêmiozinho mensal. Indenização é a compensação financeira em caso de sinistro. São aí os 4 elementos do contrato de seguro, entendeu? É o elemento do risco ou um evento incerto, do interesse legítimo. Tem que estar relacionado à pessoa do segurado, tem que estar previsto em lei, não pode ser coisas irregulares, indevidas. O prêmio, o valor que eu pago, a indenização, o valor que a seguradora me paga caso ocorra o evento incerto. Um detalhe que eu coloquei aqui no próximo slide para a gente pensar sobre o seguro é qual que é o objetivo do contrato de seguro? É a proteção contra riscos pré-determinados. O objetivo essencial do seguro, o geral, sempre vai ser a proteção contra a proteção contra riscos pré-determinados. É o que contém o Código Civil, entendeu? Então eu vou ter os riscos especificados na pólice. A pólice é a minha prova de contratação, está tudo especificado na pólice. Mas o objetivo de todo contrato de seguro vai ser esta proteção contra riscos pré-determinados. Caiu, não caiu, pegou fogo, não pegou fogo, morreu, não morreu. Esses são os detalhes cobertos aí do seguro, beleza? Eu fiz aqui para vocês no finalzinho, que vocês vão receber aí, ó, um resumo destas espécies contratuais. Comodato, mútuo, prestação de serviço, transporte e seguro. São os contratos aí mais usuais, mais comuns, que são muito tranquilos de aprender, porque é disso do que a gente viu. Questões específicas, detalhes, você está aprendendo a decifrar o código, você vai se acostumar a isso. O importante é o que eu trouxe aqui de destaque em cada um deles. Comodato e mútuo são contratos de empréstimo. No comodato é infungível, no mútuo é fungível. Na prestação de serviços tem o tempo, não pode passar de 4 anos, tempo tem que ser objetivo. Os prazos para aviso prévio. Transporte. O transportador é responsável objetivamente pelas indenizações. E a característica do seguro, a proteção contra riscos, contrato do tipo aleatório, ok? Ouçam o vídeo, leiam o resumo que vocês vão receber, pensem sobre isso. Minha sugestão em todo vídeo é leiam os artigos do Código Civil que tratam sobre as espécies contratuais. Leia esses artigos, acompanhe. Ele começa no 480, se não me engano. Dá uma olhadinha lá, não lembro de cor. É muito artigo para a gente lembrar. Afinal de contas, eu assisti ontem, estava lá no Oscar ontem. Tem gente que não é um vade-mecum ambulante, né? Isso é só para alguns especificamente. Mas olha só, do artigo 480 ali, 485 para frente, vai tratar sobre as espécies contratuais. Dá uma lida nessas espécies com calma e tranquilidade. Pelo menos leia de início essa que nós estudamos pelos vídeos, porque se você tiver alguma dúvida, já traga para a aula, algum questionamento, alguma ideia. Cara, tal situação aconteceu, será que cabe aqui, não cabe aqui? Tal situação, que tipo de espécie de contrato é? A gente conversa em sala, nós esclarecemos as dúvidas, beleza? É isso aí.